Olá, este é o Redação Opinião, que você só assiste aqui, pela TV Jornal Opinião, no canal do YouTube. Estamos no ar. Para você que gosta do nosso conteúdo, deixe seu joinha. Para você que não gosta, aviãozinho para os inimigos. A gente vai fazer a sua alegria. E a deles. Primeiro assunto do nosso programa de quarta-feira é o seguinte: sessão da Câmara de Catanduva foi recheada. É isso mesmo. Ela foi recheada de confusão, bate-boca e entrevero. Não pode. Até porque a cidade de Catanduva é uma cidade que precisa muito da fiscalização dos vereadores. E não dá para fazer defesa e levantar bandeiras como se tivesse na Assembleia Legislativa do Estado ou se tivesse na Câmara dos Deputados Federais. Não dá para defender governos, não dá para defender ideias estando numa cidade como Catanduva. Portanto, é mais população e menos defesa. Isso para os dois lados. Por que eu estou falando isso? Vejam as imagens. A fala do vereador Júlio Zanini em tribuna nas suas explicações pessoais, a tentativa da vereadora Thaís de Braz de caçar a palavra do vereador que estava na tribuna e depois o complemento com a fala do vereador Marquinhos Ferreira. A tensão escalou. Por que motivo? Por que motivo escalou? A gente olha a sessão da Câmara e você percebe vereador querendo fazer a boa imagem do morde-a-sopra. Nós colocamos uma análise real do que aconteceu na sessão da Câmara, que antecede, vem na semana que antecede a discussão da lei orçamentária para o ano de 2026 e uma situação desagradável. Claro que vocês vão ver as imagens. Claro que nós vamos aqui mostrar esse show. Claro que eu quero que vocês preparem a pipoca. Segurem o pão de queijo, abram a latinha de refrigerante ou não ponham muito açúcar no café. Mas vejam. Põe as imagens aí. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa diretora, a todos que nos ouvem, a Guarda Municipal, os assessores, a todos os vereadores. Presidente, uma questãozinha um pouco delicada, né? Mais direta.
porque uma das coisas que me chama a atenção, principalmente até mesmo quando o senhor assume a tribuna, o senhor é bem direto, objetivo, e eu gosto muito da sua postura. Parabéns por isso. Obrigado. E hoje eu quero só replicar uma fala. Eu aprendo que quando a gente ouve alguma coisa que a gente não gosta, ou a gente se sente atacado, a gente precisa respirar fundo, analisar muito bem, para depois saber o que a gente vai falar. Na semana passada eu assumi a tribuna para falar sobre a coragem dos policiais que subiram um morro no Rio de Janeiro, e que eles verdadeiramente são heróis, que nós deveríamos toda a honra a esses policiais, né? É claro que citei também sobre a questão do desarmamento, que é um segmento que eu defendo, e automaticamente eu citei sobre o pai dos pobres, né, o nosso presidente, o Dr. Lula, e é claro que a vereadora Thaís Braz ficou um pouco sentida com essa minha fala, e assumiu a tribuna para citar uma frase de um autor desconhecido, que diz o seguinte, que aonde a ignorância impera, o bom senso não sobrevive, e que a nossa indignação como legisladores deveriam ser, não com as coisas lá de fora, mas com aqui. Eu sou indignado com as coisas daqui, presidente, e também quero te parabenizar pelos 8 milhões que foram devolvidos desta casa para a gestão onde eu quero acreditar que serão aplicados, porque na gestão passada não foram devolvidos e foram gastos escrachados, e ninguém se indignou aqui nessa tribuna. Por quê? Porque são tudo do mesmo partido e são tudo da mesma corja ideológica. Então, quando se for falar esse tipo de coisa... Corja não, senhor presidente. Senhor presidente, agora está comigo. Vereadora, não foi pedido a ordem. Vereadora Thaís. Não pode chamar nenhum vereador de corja. Vereadora Thaís. Então, Thaís. É o momento dele estar falando. Depois, a senhora pode... A senhora não pode pedir também nas explicações pessoais. Depois a senhora pede a sua fala, que eu autorizo. Aí da sua mesa. Então, senhor presidente, assim, nós temos que dialogar, e a gente sempre tem esse diálogo, a gente tem lá no fundo o nosso diálogo, mas eu não vou admitir, nem dela, nem de ninguém, que suba e fica com indireta. Então, se tiver que falar, que seja diretamente. Então, está aqui a minha fala. Peço perdão aos vereadores, eu acho que isso talvez não seria o momento propício, mas eu não poderia deixar de passar isso hoje, a minha indignação, e fica aí. Pela ordem, vereadora. O senhor me permitir, sim, presidente. Nós não estamos aqui no recreio de escola, ninguém está aqui para ser melhor amigo de ninguém. Nós temos aqui o decoro, mas nós também temos que entender cor. Se o senhor se sente ofendido, pastor Júlio, o senhor tem aqui o total direito, como o senhor várias vezes já ocupou essa tribuna para falar de Lei Maria da Penha, de mulher, de projeto contra a população negra, contra a população LGBT. Então, o senhor não perde a oportunidade de massacrar ninguém. Mas, se uma frase me incomoda, o senhor tem que fazer terapia primeiro e lidar com isso. Agora, eu não vou admitir desrespeito que chame a mim ou meu companheiro, qualquer colega dentro daqui, de corja. Corja não, o senhor pode ter qualquer tipo de implicância com o trabalho, com as pautas ideológicas, mas eu sou tão vereador como o senhor, porque eu fui também eleito no processo democrático, e isso é violência política de gênero, presidente. Então, se o caro colega não tem palavras, se ele não consegue lidar com o decoro, ele vai ser acionado na justiça, porque isso é violência política de gênero, e eu não vou permitir ser atacado, nem pelo senhor vereador pastor Júlio, ou por quem quer que seja. Discordâncias ideológicas, posturas existem, mas eu nunca lhe tratei com falta de respeito, apesar do senhor utilizar aquela tribuna para atacar temas e pessoas que são muito sensíveis, que sofrem todos os dias lá fora. Então, o senhor também tem uma seletividade muito, aliás, um sofrimento, uma seletividade, né, quando a gente fala de sofrimento de pautas. Porque quando morre mulher nessa cidade, ninguém sobe na tribuna para defender. Quando tem população LGBT, pessoa preta sendo atacada, ninguém sobe lá para defender. E eu entendo aqui que todo mundo tem direito sobre as suas pautas, mas não venha querer pisar em quem está na base, não. Respeite o nosso trabalho. Quero falar das pautas, mas não nos trate como corte, porque nós não somos cortes, nós somos parlamentares. Não dá para ouvir besteira, principalmente de um vereador que é pastor, que devia levar a palavra e fiscalizar o governo. Quanto à minha devolução, senhor presidente, o senhor nem era vereador, o senhor nem era, então eu não teria que te dar satisfação, mas vou te falar, né? A minha gestão, o senhor não passou por aqui, o senhor não viu como é
o senhor sair falando besteira, disparando besteira. Nunca subi aqui e falei um A de Vossa Excelência. E não admito que fale de mim. Pode ser qualquer um. Eu vou para o arrebento. Para mim, eu não mexo consequência. Tá? Não mexa comigo, eu não estou mexendo com ninguém. Eu estou fazendo o meu mandato, defendendo a população, fazendo os requerimentos, procurando o melhor para o município, o melhor para o nosso povo. Eu sou oposição ao prefeito. Muitas vezes eu não gosto dele, mas porque eu não gosto, eu não vou tratar bem, não vou trazer emenda para o município, eu trago, eu ajudo, né? Eu às vezes não concordo com a atitude dele, e também não concordo com a do senhor, não vou aceitar, porque não existe corja. Eu estou no PT, foi o único partido que me filiei, e não tenho vergonha de falar que estou no PT. Não sou um petista, né, que defende muitas vezes o governo. Eu não faço esse papel. Mas sou do PT. Foi o único partido, tenho moral dentro do PT, tenho moral em Catanduva, que mostrei para a população, mostrou que eu tenho moral, que eu fui o vereador mais votado da cidade. Então, o senhor não tem esse direito de vir aqui e citar o meu nome. Por favor, se citar mais uma vez, eu vou para o arrebento, custe o que custar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Só que Pastor. registre a fala do vereador. Esse arrebento significa o quê? É uma palavra meio que ameaçadora, né? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador O Marquinhos. senhor falou uma palavra mais grave, que é corja. Que registre em ata também, senhor presidente. Registre-se em ata a fala de ambos os vereadores e todos que ocuparem a tribuna na noite de hoje. Aí eu falo para vocês o seguinte: quem subiu na tribuna não pode usar alguns termos. Não pode falar dos coleguinhas, são corja. Não pode. Procure outro termo. Outro termo. Porque isso é ofensivo. Porém, não dá para ficar levantando bandeira de que isso é um ataque à minha identidade de raça, de cor, de gênero, de situação. Nada disso. Lá. Vamos ser um pouquinho mais maduro, adulto e sério. Essa história de ficar levantando bandeira também, tá? Chega. Eu sou do tempo que, quando dois vereadores tinham desavença, ou eles ficavam de dedo em riste, um na cara do outro, ou pela parte de trás da plenária, aonde tem o comes e bebes, a máquina de café, etc e tal, os caras se estapeavam ali. E depois vinham sentar, cada um na sua poltrona, e agiam como homens. Homens não no sentido de sexo masculino ou feminino, mas homens como ser. Vamos ser, senhoras e senhores. E ainda tem o vereador Marquinhos Ferreira, que não admite que falem mal dele. Mesmo que já foi divulgado publicamente por todos os veículos de imprensa o que já se foi publicado. Mas o Marquinhos Ferreira já deixou uma fala aqui em tribuna que explica muito bem tudo isso. Foi na tela. Eu cheguei até a babar. Nós não nascemos ontem. Aqui só tem vereador experiente. Não tem vereador bobo. Bobo não se elege vereador, vocês sabem disso. Bobo não se elege vereador, vocês sabem disso. Pois é. Bobo não se elege vereador. Ah, não tem vereador bobo. Porque bobo
não se elege vereador. Tá explicado ou não? É isso aí. Falando agora de esporte. Catanduva precisa aplaudir mais uma vez o atleta 2 vezes campeão mundial, outra vez. O atleta do Power Bíceps e no Supino Hall, Jefferson Ramos. Ele já é 4 vezes campeão mundial nas 2 categorias. Sempre representando Catanduva e agora sendo atleta Ismel. Catanduva fazendo a diferença no mundo dos esportes. Sempre tendo atletas de ponta, sempre estando na ponta de todo tipo de prática esportiva. Nós temos no atletismo, temos no futebol, mas ninguém tão campeão como Jefferson Ramos. Parabéns, meu amigo. Continua assim. A idade chega, mas a vontade continua de um meninão. É isso aí. Catanduva precisa aprender a aplaudir os seus vencedores. Este é um espaço que a gente faz questão de falar. Parabéns, Jefferson Ramos, por mais esses 2 títulos mundiais que você merece. Antes de eu terminar o nosso programinha de meio de semana, você já foi naquele supermercado que fica nas costas da prefeitura? Você percebeu que ali agora tem uma cancela para entrar? Igual a do shopping center, você pega um papelzinho, um ticket, e depois, na hora de sair, você tem que carimbar que você pagou ou que você fez compra no mercado? Pois é. Isso é por conta do prefeito, da área azul e da malandragem da maioria dos funcionários da prefeitura. Que acharam que poderiam ficar estacionando seus carros no estacionamento do supermercado e ninguém ia reclamar. Passava o dia inteiro ali, o carro estacionado, ocupando uma vaga do mercado, que é privado, não é da prefeitura, por conta da área azul. Quer parar lá agora para trabalhar na prefeitura? Legal. Pega o ticket, no final do dia você paga. Se eu não me engano, de R$ 2,50 a R$ 3 a hora. Ou para na rua. Cada hora, R$ 2,50. Não quiseram promover a área azul de forma extensiva? Em área azul, por exemplo, vou fazer aqui a defesa de uma categoria. Advogado vai ao fórum, ele tinha todas as vagas que ficam na calçada do fórum e umas 10 vagas na praça do terminal rodoviário, exclusiva para advogados. Advogados deliberar dentro do fórum, procurar os cartórios para poder fazer algum trabalho. Existia uma lei municipal que dava esse direito. Foi revogada, porque não pode. Mas eu quero dizer uma coisa ao prefeito. São mais ou menos 1.400 advogados. Vai procurar um para defendê-lo depois que o senhor sair da prefeitura. Porque enquanto o senhor está na prefeitura, o senhor usa da prerrogativa de alguns advogados que o senhor tem como assessor para eles fazerem as suas defesas. Mas depois o senhor vai ver.
E eu vou falar uma coisa. Ah, tirou porque senão tem que dar para o sindicato do comércio, do comerciário, do isso, daquilo. Só explicando uma coisa. A advocacia, a função de advogado, ela é constitucional. Ela é a única categoria profissional que está na Constituição regulamentada. Portanto, o que está na Constituição não tem nada acima. Então, revogar uma lei que preferencialmente ou dava um direito constitucional a um profissional é você ferir a Constituição. Qualquer advogado que quiser cancelar uma multa dada pela Sorriso, que é encaminhada, porque ela só fiscaliza, encaminhada aos agentes de trânsito ou os marca-textos para multar, para fazer a indústria da multa, se isso começar a bater na justiça, sem passar pelo jare, porque se é constitucional, a profissão de advogado, ela não passa pelo jare, você entra direto com ação na justiça. Eu quero ver a hora que começar a bingar favorável aos advogados. A Riso vai começar a pagar indenização, solidariamente a prefeitura também vai. E aí sabe o que vai acontecer? Vão tentar falar com o presidente da Ordem dos Advogados da subseção de Catanduva, vão pedir para que ele fale para os advogados tirar as ações. Mas tem advogado, prefeito, que não usa grilhão e não tem cabresto, não tem rédea. Nem o presidente da ordem é capaz de botar freio. Então, malandro é malandro, mané é mané. Aquela velha história. Pode ser que um dia perdeu o mané. Eu vou.